Olá! O programa Papo 21, realizado pelo Centro Cultural Banco do Nordeste, está começando. O debate de hoje trata do tema Arte no Circuito Alternativo. O curador Jailton Moreira é o convidado do programa e fala sobre a experiência do Torreão, espaço cultural do Rio Grande do Sul. Localizado em uma torre situada na parte superior de um casarão de uma esquina de Porto Alegre, o Torreão foi inaugurado em junho de 1993. Administrado por Hélida Tessler e Jailton Moreira, o espaço vem desenvolvendo troca de experiências e realizando diálogos permanentes em torno de temas vinculados à arte contemporânea. A proposta de Jailton Moreira é tornar o Torreão um espaço dedicado à conversa e à troca de experiências. Vamos ao papo de hoje. Há 10 anos atrás, cansados talvez da gente ficar chorando, dizendo aqui nada acontece, aqui nada acontece, aqui nada acontece, a gente resolveu acontecer, fazer a coisa acontecer, da nossa medida, do nosso jeito. E a gente já trabalhava há uns 5 anos, quando isso começou a ganhar uma visibilidade nacional e quando um tema como o tema de hoje começou a ser proposto em outros pontos do país, em São Paulo, Recife, Curitiba e Rio. Né? Eu acho que essa visibilidade nacional do Torreão, ela começa a aparecer quando aparece Alpendre, quando aparece o Agora Capacete e outras situações também de atuações de grupos de artistas e que a gente começa a ver que há uma demanda que o circuito oficial não dá conta e que essa demanda também resolveu, vamos dizer, parar de chorar e fazer do seu jeito. Então, a partir, eu acho, nos últimos 5 ou 6 anos, quando apareceram essas situações onde a gente se sente irmanado, se sente cúmplice, embora cada uma na sua total diferença, são situações muito diferentes, cada um achando a sua medida e tentando fazer o seu projeto a partir da sua medida, quer dizer, uma ideia de contexto de Porto Alegre é totalmente diferente do contexto de Salvador, do Rio, e essas ideias não são importáveis, esses projetos só podem dar certo se eles tiverem uma atenção, eles conseguirem notar o contexto onde eles estão inseridos. E é assim que a gente vem trabalhando, se reinventando nesses últimos 11 anos. Né? E que, eu diria, na moda dos últimos 5, 6 anos, a gente está indo falar em tudo que é lugar e daí parece que descobriu uma coisa que a gente já estava há um bom tempo pastando lá fazendo. Primeira vez quando a gente participou esses encontros com outras situações independentes do país, confesso para vocês, foi a primeira vez que eu ouvi a palavra estratégia. Foi a primeira vez que eu ouvi de colegas de outras situações parecidas que isso era uma estratégia. Eu ouvi e isso me chocou profundamente, essa palavra. Não que eu não compreendesse o que ela significava, talvez justamente porque eu compreendesse o que ela significava, mas os 5 anos que nós tínhamos vivido no Torreão, nós nunca tínhamos pensado de que aquilo era uma estratégia para alguma coisa, para conseguir uma determinada visibilidade nacional ou para veiculação de trabalho. A gente fez porque aquilo fazia falta e a gente tinha que fazer, mas não nesse sentido. Isso dito em determinadas circunstâncias e rodas, muitas vezes a gente pode ser acusado ou de ingênuo ou de cínico, né? Depois de 10 ou 11 anos de trabalho, como? Você não sabe que isso, no fundo, se torna uma estratégia? Digo, posso até saber, mas continuo não trabalhando assim. Continuamos não trabalhando assim. Isso não tem nada de ingenuidade, eu sei que isso existe, e não tem nada de cinismo, é simplesmente não nos interessa. Se essas coisas acontecem, são uma decorrência, ótimo, nós iremos surfar sobre isso, mas não é o nosso leme. Mas o que é esse Torreão que, de repente, eu já estou falando na parte final e vocês ainda nem ouviram o objeto? Torreão é uma união minha e da Hélida, um espaço, numa esquina de Porto Alegre, onde funciona, primeiro, o nosso ateliê, né? Segundo, é um local onde eu dou aula.
essas aulas são orientações em arte. Tá? As pessoas me chegam com uma determinada demanda e a gente tenta atender. Né? Eu tento pegar essa demanda, ouvir e tentar criar junto com essa pessoa uma continuidade. Então, tem gente que não quer ser artista, tem gente que é artista, tem gente que está fazendo mestrado no Instituto de Artes, tem de tudo. Tem gente que vai lá para trabalhar, tem gente que vai lá para conversar. Não interessa a demanda que se traga. Tem uma demanda, a gente ouve e tenta esticar, tenta entender, tenta discutir uma continuidade para isso. Então, isso forma um local um pouco maluco, onde várias coisas, uma aula são 10 situações diferentes, 10 pessoas de níveis muito diferentes trabalhando ao mesmo tempo. Tá? A gente faz 6 intervenções por ano, a gente convida o artista e o artista faz o que ele quer e devolve inteiro. Essa é a regra básica. Tá? Quando a gente convida, a gente não tem a mínima ideia do que o artista vai fazer. Tá? A gente não tem ideia do projeto e muitas vezes ele já está no meio do projeto fazendo lá e a gente ainda não sabe direito o que é. Tá? É uma espécie de carta branca em relação a isso. Então, o que a gente fez nesse período todo foi documentar tudo. Obsessivamente, a gente filmou, fotografou, tudo. Isso a gente faz. A gente não tem qualquer tipo de auxílio, né, de grana ou de organização, não por convicção, mas por incompetência. Por total incompetência, não há nada contra, só que nunca dá tempo e ninguém sabe fazer. Então a gente vai fazendo desse jeito e está dando certo. Eu sempre tive ali por volta de 35, 38 alunos. Quando teve pouco era 30, quando teve muito era 42 por aí, daí já fica difícil de atender. Mas é um número significativo para vamos botar para um curso particular que mantém esses alunos há um bom tempo. Eu vou falar um pouco sobre até a estrutura, como funciona. A gente tem 2 tipos de aluno, que a gente diz brincando, tem um que tem a chave do local que ele vai trabalhar a hora que ele quer. Tá? Ele frequenta 1 dia por semana, mas ele é um aluno-chave, ele pode trabalhar a hora que ele quer, de madrugada. Não é o ateliê dele, isso é bem claro. O ateliê que uma coisa que é importante, não dá para guardar entulho. Né? Fez, discute, leva. Então, esses são os chaves. Os outros a gente chama de chapolins, porque eles só vêm 1 vez por semana. Então, essa é a nossa graduação entre chapolim. Um chapolim só pode se tornar um chaves. Não tem mestrado, não tem doutorado, não tem nada. E o momento dessa transmutação é quando precisa trabalhar mais tempo para trabalhar, mais do que 1 vez por semana. Eu também faço uma outra brincadeira que eu acho que também é pertinente a vocês, que uma coisa é um espaço durar 11 anos, não sei, em São Paulo ou Rio, trabalhando com arte contemporânea. Outra coisa é Porto Alegre e Fortaleza. Né? Então eu brinco que cada ano para nós é que nem ano de cachorro, vale 7. Não pode ser a mesma. Tem que ter um fator de conversão. Tem que ter um fator de conversão. Né? Não pode a gente usar a mesma medida que outros centros usam. Nós temos que... Meu fator de conversão é 7. Então a gente está há 77 anos de atividade ininterrupta. Tem quem pinta, tem quem faz fotografia, tem quem escreve. Então, tem essas 3 situações e outros etcéteras, assim. Um deles que é o que eu vou mostrar aqui para vocês, e daí eu já começo a mostrar as imagens. Eu inventei algum tempo atrás. A gente tem assim, 1 vez por mês a gente tem o que a gente chama de terça no cinema. A gente vê um filme junto e discute. 1 vez por mês a gente tem o que a gente chama de terça-texto. A gente lê um texto junto e discute. Isso as 3 turmas são convidadas. Uma semana sim, uma semana não, sempre tem uma discussão sobre imagem dentro de aula. Esses vídeos que vocês estão vendo são vídeos que são passados em aulas, uma semana sim, uma semana não. E tem uma outra coisa que eu vou mostrar, que eu chamei de ateliê aberto. O ateliê aberto nasce de uma carência de um tipo de discussão.
as discussões teóricas estavam ótimas, mas estavam indo muito para um determinado lado, e eu achava que faltava uma coisa que é uma discussão de ateliê, que é de quem está no meio de um trabalho, quem está no meio de uma enrascada. Quando é que aquele momento de discutir? Como o ateliê contemporâneo mudou muito, né? Muitas vezes é o lugar da conversa e não não do fazer, né? Eu resolvi propor uma série de workshops. Tá? Um ano todo a gente pensou paisagem. A gente foi para uns canyons e ficou 4 dias nesse canyon a partir de um exercício específico que significava o passeio como estratégia e a paisagem como matéria. Vocês viram que eu aprendi a palavra, né? No próximo bloco, o Torreão e as intervenções de nomes nacionais e internacionais. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. A história nasce da lenda. Jogo de palavras, essa misturada toda. E através da palavra, você move o mundo. Então foi aí onde nasceu o poeta. E é uma beleza. Todo autor nacional tem que estar exposto nas livrarias e muito bem exposto. Eu fui buscar uma expressão de arte. Pegou a porta do céu, abriu assim, arrastou, aí olhou assim e disse... Língua não tem osso, mas quebra caroço. Desde a sua criação, vários artistas foram convidados a realizar trabalhos especialmente concebidos para o Torreão. Nesse bloco, Jailton Moreira apresenta, através de vídeos, intervenções de nomes nacionais e estrangeiros da arte contemporânea. Carlos Montes de Oca é um artista chileno, fez esse trabalho durante a Bienal do Mercosul. Ele constatou que na primeira Bienal, ele escreve na parede, primeira Bienal do Mercosul, curador da parte chilena, curador Justo Pastor Melato, e os artistas que ele selecionou. Segunda Bienal do Mercosul, curador Justo Pastor Melato, e os artistas que ele selecionou. Terceira Bienal do Mercosul, curador Justo Pastor Melato, e os artistas que ele selecionou e uma artista em negrito. Uma artista em negrito. Quarta Bienal do Mercosul, curador Francisco, não sei o nome, e uma outra artista em negrito. O título do trabalho se chama A Mulher do Curador. Ele constatou que na terceira e na quarta Bienal, os 2 curadores curaram suas esposas. Então é esse trabalho que vocês vão ver. E a gente abriu junto com a Bienal, com a quarta Bienal. Daí ele se travestiu de mulher, né, esperando uma chance. Né? Então uma imensa foto dele travestido de mulher, um pouco zangada, que não me deram bola, sabe? Né? Ele é uma figura nada feminina, ele é baixinho, miudinho, tímido, ficou bem, né? A música é a gozação da minha parte. Tá ressentida, né? Então eu queria mostrar para vocês isso um pouco e agora eu quero mostrar uma experiência que é talvez a mais radical que a gente teve, que é do ateliê aberto na Bolívia, tá? Um vídeo que leva 30 minutos e eu acho que vai ser muito pesado aqui. Eu vou comer o começo e comer o final para dar graça, embora ache que estou assassinando alguma coisa. Por que eu estou botando isso? Porque eu acho que nesse vídeo os alunos é que estão falando, só os alunos que falam. Eu acho que nada melhor para falar do que é essa experiência de ensino, que é transferir a minha voz para eles falando sobre uma experiência, né? Então,
Então, na exibição disso e nessa transferência de voz que eu acho que é importante que se coloque aqui isso, né? Também é raro isso, a gente só apresentou uma ou duas vezes essas duas coisas juntas. Normalmente nos convidam para apresentar só a outra, né? E isso aqui é quase secreto. Então a gente teve um primeiro momento de cultural forte para depois esvaziar tudo isso. Isso fica a 4.000 metros de altitude, é uma área de mais ou menos 100 por 100 quilômetros, toda de sal. Tu olha para um ponto e tu sempre está focando, assim. E daí tu vai virando e vai vendo que aquilo não é, mas também o que tu virou não é aquilo, né? Então, né, praticamente tu tem que fazer o looping, assim, para ter uma absorção de tudo, né? Ou do que possa ser tudo, assim. E a foto, nenhuma delas vai conseguir fazer isso. Tipo, tu pode fazer o looping e, né, depois juntar as fotos e tal, mas a sensação, assim, da hora, assim, o boom ali, o negócio, não... Isso, mas a gente não precisa fazer isso aqui, né? Parece que já tá tudo feito, né? E estando aqui, eu percebi que era muito mais complicado do que eu imaginava que poderia ser. E uma outra representação que eu achei que fosse absurda ou totalmente racional, aqui a gente está vivendo emoção a cada dia, a cada hora. A gente está andando por aí, olhando e pensando como que eu vou contar isso em casa, né? Claro que foi, né? Não é que tu vai encontrar uma paisagem dessa, né? E não é todo dia, assim. Vamos dizer assim, a ideia de deserto era nada, mas esse deserto é tudo. É muita coisa, várias coisas. O que eu achei mais legal foi que tudo é muito grande, tudo não é um só, assim, que não precisa... Que aquele negócio que não precisa escolher, assim, a foto não é aquela foto que eu já tinha visto. Não, cada lado é uma coisa diferente, é muito grande, a gente olhando o mapa, depois o tamanho do salário, e tudo é verdade, assim, não é? O problema é que o deserto é o absoluto. Aí fica difícil. Não sei, acho que ainda tô meia. Dentro. Foi mudando porque acabou as placas, acabou o material, acho que foi ficando mais...
Primeiro as placas estavam bem caprichadinhas, vieram no torreão, né? E depois foi ficando mais envolvente na trabalhando nas placas. E bem como eu vi lá em La Paz, assim, bem coloridão, bem feito à mão, assim, bem... E tô louca pra chegar lá e seguir trabalhando isso aí. Só na Laguna Colorada. Eu acho que foi que eu mais deixei placa e acho que eu não curti muito porque eu deixei, depois 10 minutos depois eu fui olhar, tem muito vento lá, tava tudo detonado. Penso muito, eu não intelectualizo essas coisas. Eu acho que tudo que tu vive interfere no que tu faz, né? Mesmo que tu não tenha isso consciente. Seria insuficiente falar qualquer coisa, eu prefiro calar. Sabe, eu estava muito agitado, né? Muito perturbado com o cenário todo. E, né, então, isso me atrapalhou. Foi mais tranquilo no outro deserto, né? Foda, companheiro. Não dá certo. As bolinhas são de fisioterapia, de botar nas costas, né? São 14 bolas de tênis, né? Para deitar em cima, né? E aliviar o cóccix aqui, né? Bom, eu tirei, tava na hora, o táxi ia chegar, eu tirei, meti o que tinha dentro da mala e só quando eu cheguei aqui eu vi que tinha 6 ou 7 bolas ainda, né? Aí do outro lado tava tuscando lá, tem uns pigmentos bons aí, vai, né? Comprei pigmento, também não sabia o que fazer, né? De repente eu juntei a bolinha com o pigmento, eu vou colorir essas bolinhas e vou ver, né? E eu te disse lá no salário, quer dizer, que coisa mais boba é essa que é jogar as bolinhas, né? E depois quando tu põe a câmera e olha, pá, funcionou, né? Que é uma coisa completamente sem compromisso, né? Algo completamente, assim, casual, né? Sem intenção, né? Quer dizer, aquilo que eu me preocupei de fazer os ferrinhos enrolado e alinhar os ferrinhos, etc. Nada, foi um horror, né? E esse aí que eu botar de saco cheio, achei as bolinhas a última hora na sacola dele, né? Eu não encontrava as bolinhas, pensei que tivesse perdido. Aí joguei as bolinhas ali, as pressas, tu via chegando, né? Joguei as pressas, quando põe que enquadra, pá, funcionou, né? Aquilo que os outros não fizeram, que os ferros não fizeram, as bolinhas fizeram, né? Para indicar um caminho e coisa, né? Então, mas enfim, quer dizer, o que é? Aí é extremamente gratificante, né? Então, eu acho que é essa insignificância, essa que tá, é a gente se defrontando com aquele cenário esplêndido, né? Que torna o ato da gente, qualquer gesto da gente, insignificante, né? Mas eu acho que isso dá um grau de liberdade enorme, enorme, enorme. Né? Mas tem que aceitar, tem que ter humildade de aceitar que é insignificante mesmo, né? Eu fiquei furioso quando eu vi que as bolinhas podiam funcionar, pulando ali em cima do sal, né? Eu fiquei irritado, eu me esforço no outro, não dá certo, né? Entende? Agora eu pego as bolinhas apressado, jogo,
pai já começa a olhar assim, já vê se não, elas estão brincando, né? Estão jogando entre si, tá? É brincadeira, né? Porque daí tu fica pensando, bom, mas então eu faço o quê, né? Dessa insignificância, né, que tu falou, que a gente conversou também, da coisa grande, de fazer as coisas, isso me liberou também, foi mais fácil fazer, também botar os pigmentos, mas pra mim o que foi mais ainda na viagem foi as imagens todas, que eu me emocionei um monte, a Lagoa Verde pra mim foi o máximo, assim, me emocionou muito. Aquele vulcão, a água, aquele outro morro, ali foi ótimo, assim. Muito mais, acho que o trabalho, as imagens. A seguir, a arte alternativa numa visão filosófica. O melhor da programação do Centro Cultural Banco do Nordeste, agora em DVD. O mundo era a casa da minha avó. Tenho uma lembrança muito boa disso. Até que um dia eu ouvi uma música dos Beatles. A minha primeira individual foi no Crato. E lá não é real, né? Tu sabe, né? Aí de repente aquilo surgiu. A Bienal. Quem é o autor disso? Eu disse eu. É você o Célio Esmeralda? Eu disse, sou. Tem um grande nome. Elise, esse é o Raimundo, só isso. Eu fiquei lá fazendo coisas. Eu comecei a fazer coisas que se movimentavam. As velas do Mucuripe vão sair para pescar. São muitos fazendo a mesma criação. E isso é um desafio contínuo. Nesse bloco, o programa Papo 21 conta com a participação da coreógrafa Andréia Bardavil, cofundadora do Alpendre, Casa de Arte montada em Fortaleza, e do professor e filósofo Tiago Temudo. Eles debatem com Jailton Moreira a forma de organização do Torreão e as diferenças entre a arte do circuito oficial e a arte do circuito alternativo. Eu vejo realmente no Torreão o que está se transformando, ao meu ver, numa tendência de formas das pessoas se organizarem para produzir conhecimento. E ela não tem nada a ver com as estruturas rígidas que muitas vezes representam ou reproduzem a própria imagem do Estado como presidentes, diretores, e que funcionam muito mais para mediar a relação com os órgãos institucionais. Então, você falar um pouco sobre isso. E aí a Andréia acho que vai intervir agora para, não sei se para tentar fortalecer, falar de outra coisa. Eu vou mudar tudo. Então, né? Já mudou. Já mudei. Bom, boa noite. Eu queria também agradecer o convite para estar aqui, porque para mim não significa a possibilidade de estar debatendo, mas a possibilidade novamente de estar sendo provocada e de poder estar provocando questões também, principalmente porque como cofundadora do Alpendre, a gente tem uma relação muito afetiva e muito irmã com o Torreão. A Hélida foi a primeira pessoa a entrar no Alpendre quando a gente alugou o prédio, né? E eu fiquei muito feliz com esse convite, Jailton, porque eu achava que eu era a menos provável de ser convidada, afinal eu sou a da dança, né? A das artes plásticas, a das artes visuais, a da literatura, e a pessoa que tem uma menor ligação estabelecida com você, apesar de uma relação afetiva muito grande com o Torreão, com a Hélida, enfim. E aí eu tinha pensado, a gente tinha conversado um pouco ontem sobre por onde a gente encaminharia um pouco essa conversa, e eu tinha achado pertinente levantar algumas questões que fundamentaram um pouco as reflexões teóricas que serviram para construir um pouco, não só o caminho do Alpendre, mas eu acho que o caminho das pessoas que passaram pelo Alpendre e, principalmente, a nossa produção artística, né? Ouvindo o Jailton falar, me deu uma vontade enorme de não falar nada do que eu tinha pensado em falar, porque eu acho que, apesar da colocação dos conceitos ser uma coisa importante, e a provocação que possa advir deles também seja uma coisa importante, eu fico pensando que a provocação pode surgir por um outro lado, e me deu vontade também de levantar algumas questões a partir da minha experiência como Alpendre, né? Então, eu que achava que não ia falar dessa minha condição aqui, não vou ter como escapar, né? Principalmente porque essa condição de agora não estar no terceiro setor, né, e estar representando a prefeitura,
numa determinada instância, provoca uma crise de identidade que é muito salutar, né? Porque exige uma redefinição de atitudes minhas em relação a determinadas coisas e também uma redefinição de discussões que eu venho carregando, né? Por todo o meu trabalho, que não deixa de ser alpendre, prefeitura e o meu trabalho artístico, etc. Né? E aí eu queria tomar, então, como ponto inicial de reflexão, Jailton, a questão que você colocou como questão essencial para se pensar o Torreão, que é a questão da formação. Né? Quando eu penso na forma como o alpendre começou, e aí eu gosto muito de um termo que o Alexandre Veras usa para definir isso, que é uma espécie de acumulação por vizinhanças, né? A gente pensa e concorda que o alpendre, da mesma forma, era um espaço muito improvável de existir, de ter surgido e de poder existir durante tanto tempo num local como Fortaleza. Né? Porque ele reunia pessoas, cada um de nós ligados à arte contemporânea, cada um de nós, de certa forma, pessoas não gratas nas suas áreas, pelo que já havia provocado dentro das leituras mais conservadoras. Né? E um espaço como esse é um espaço que, apesar de todo mundo ter a expectativa de que exista, todo mundo também acha que não vai existir no minuto seguinte. Então, você está cercado de uma boa expectativa, mas você está carregado duplamente de expectativas negativas, né, a respeito da condição de possibilidade em que aquilo se estabelece. Né? E aí passou 1 ano, passou 2 anos, os problemas são os mesmos, você não sabe o que acontece, o que não acontece. Quando chegou no 3º ano, a gente percebeu, bom, então, se não acabou até agora, pode ser que não acabe na manhã seguinte, pode ser que possa durar mais, que a gente conquiste o direito de existir por mais um tempo. Né? Entre mortos e feridos, já são 5 anos, mais de 5 anos, né? Numa configuração hoje que é muito diferente da configuração original que propiciou esse encontro, mas com desdobramentos que são completamente para além da nossa vontade, né, que superaram todas as nossas expectativas. E aí eu fiquei pensando assim, depois que eu ouvi a tua colocação sobre o Torreão, que o alpendre se institucionalizou. Né? Quer dizer, hoje o alpendre tem um projeto social, dentre outras coisas, ele tem apoios, ele tem financiamentos, ele tem uma série de outras coisas que mobilizam, que nos tira um pouco o espaço que a gente tinha, mas que converte o espaço, como a gente previu inicialmente, numa outra coisa que, inclusive, é para além das nossas vontades. Né? E isso é um desafio também que se coloca diariamente, porque não é a nossa vontade que está posta, sempre, é outra. E você lidar com isso também é um desafio que exige. Né? E aí eu fico pensando que essa construção, essa construção do possível dentro do espaço do alpendre, ela se deu para nós fundada no compartilhamento. Né? E foi muito bom, foi uma experiência de vida para cada pessoa envolvida dentro disso, ter a possibilidade de existir dentro de uma experiência de compartilhamento. Quer dizer, 8, 9 pessoas que estavam ali, que se reuniam para nada, que se reuniam para conversar. E no alpendre acontecia uma brincadeira, a gente sempre falava assim, a gente via o auditório cheio de gente, né? No começo, 1 hora, quando dava 2 horas de apresentação, já era metade da plateia, quando dava 2 horas e meia de alguma apresentação, no final, 3 horas depois, eram os 8 sentados ali. E aí era que a conversa começava. Né? Então, quando para todo mundo a coisa tinha se esgotado, para a gente estava começando. E isso ia para a mesa de bar depois, isso saía e você podia passar horas nisso. E essa possibilidade do encontro, a potência que o encontro provoca, é mais do que visível na produção de cada uma dessas pessoas hoje. Né? Então, uma coisa que não dá para deixar de considerar. Para a gente, a formação sempre teve de mãos dadas e era inseparável da produção. Né? O que a gente pensava como formação para os outros, para o que a gente queria, para a nossa própria formação, para a nossa provocação enquanto artistas,
estava diretamente ligada à nossa produção, né? Então, como é que a gente pode pensar a formação e a produção, os processos criativos, a produção, de uma forma mais ligada, menos separada? Como é que a gente pode estar pensando sempre dentro desse processo de que afetos nós somos capazes e como é que a gente pode, dentro disso, abrir espaço para o que escapa? Eu acho que isso aí já dava uma vida inteira de conversa, que não precisa acabar aqui daqui a uma hora, que a gente pode sair depois e continuar conversando. Então, vou tentar fazer uma espécie de tradução maluca do intraduzível de vocês dois, né? Não é nem responder ou colocar, mas é pescar algo que tenha falado. Como a André falou por último, eu vou começar por ela e depois vou tentar retomar, porque já que eu vou ter que fazer um esforço, senão eu vou ter que fazer dois. A tua situação. É importante colocar o que a gente se propõe, porque tem coisas que a gente não se propôs e continua não se propondo. Que a gente entende que possa ser uma necessidade, coisa, mas, Cacilda, tem 1000 necessidades e nem todas as necessidades eu me proponho a resolver. E o Torreão é muito egoísta. O Torreão nasce de uma situação muito, muito pessoal. O Torreão foi feito, isso, se vocês perguntarem para a Hélida, ela vai, tenho certeza que ela vai falar a mesma coisa, ele foi feito para mim e para a Hélida. E a gente sempre pensou que se tivesse uma terceira pessoa ia ser legal. Se tivesse uma quarta ia ser mais legal. Mas que nós não estávamos projetando aquela quarta, aquela quinta, aquela sexta pessoa. Era uma vontade de nós dividirmos um espaço e dividirmos uma conversa aberta. Mas não, essa abertura não era, esse outro, esse todo, não era uma meta inicial e nem de agora. Se a gente não tivesse isso muito claro, sem qualquer, eu não estou fazendo qualquer onda, qualquer modéstia, se isso não fosse muito claro, a gente teria, nesses 11 anos, não entendido muito o que foi sucesso e o que foi fracasso. Porque teve encontros que tinha 5, 6 pessoas, e se a gente achasse que a nossa meta era 20, 30, a gente podia dizer, porra, não, mas não era isso. E não foi assim uma espécie de estratégia psicológica para que a gente pudesse se defender das ingratidões do mundo. Não, foi uma atitude absolutamente egoísta e privada. Com essa situação, que eu acho que é o que tu descreveu um pouco dos 7, 8 do Alpendre, que também eu acho que foi feito um pouco para vocês e que depois talvez teve uma hora que se pensou como é que era esse Alpendre para os outros, nós nunca tivemos esse momento. Tá? Embora, claro, que várias pessoas frequentem e exista isso. Claro que tem uma questão de aula, de ensino, que tu está pensando, mas não como um projeto de inserção na cidade, tudo isso. Uma outra situação, uma outra palavra que tu... Então, é um pouco essas semelhanças e diferenças. Uma outra palavra que tu usa, e que é um conceito que também me é muito caro, que é o que escapa. Também me interessa em arte o que escapa, o que não se dá conta. Eu gosto de arte do que não se dá conta. Como é que tu ensina isso? Como é que tu Eu sou um artista que estou na mesma enrascada que o aluno. Essa é a primeira coisa. Uma medida para mim, um valor para mim, que isso acaba sendo transferido indiretamente, não como meta ou como utopia de todos, mas que eu acho que meus alunos sabem isso indiretamente, que me é muito caro. Eu faço arte porque eu sou burro. Eu faço arte para espantar a burrice. Tem uns negócios que eu não sei e que daí eu preciso fazer arte para saber. Para tentar saber, A arte não é um exercício do que eu sei. Né? Com esse tipo de situação, de que a gente vai atrás do que não sabe, não vai ficar se exibindo do que sabe, né? A gente está sempre escapando. O negócio está sempre escapando. A gente nunca tem nada. Porque
A hora que tem tudo, daí fica em silêncio, é melhor, não precisa ficar fazendo coisa. Não precisa ficar atrolhando o mundo, já tem muita coisa no mundo. O silêncio é uma boa solução, né? Se não tiver nada que esteja buscando, que tu precisa saber, fica quieto. Fica quieto. Essa eu acho que é uma medida muito cara para mim de por que eu faço e que eu acho que eu fico, de certa forma, cutucando o aluno, onde é que está o que ele não sabe. A hora que ele começa a me exibir o que sabe, ele sabe que eu começo a olhar assim, estão me vendendo. E eu acho que, então, com essa medida, o que escapa é sempre o que está lá que a gente não sabe. Mas em relação a essas outras situações, não sei, vou pegar emprestado por um tempo essa palavra alternativa, ou marginal, e a cultura oficial, a cultura institucional. Eu acho que tem que ter tudo. Eu não consigo achar que uma coisa substitua a outra. Eu não consigo achar que, não, a minha utopia é quando tudo for alternativo, quando tudo for... Não, isso não é. Existem camadas, estratos que têm que se manter articulados, independentes e simultâneos, né? Claro que quando tudo fica institucional, também não, que a gente quer, né? Então, quando se pensa num ambiente cultural, eu penso em polifonia, eu penso em algo que está, né, que está espocando ao mesmo tempo simultaneidades, polifonias, né, hierarquias que são discutidas, são negociadas, são reestabelecidas a cada momento, não são fixas, né? Então, acho que o Torreão entra um pouco por aí na cidade, né? Nós temos uma cidade com uma universidade forte, mestrado, doutorado em artes, com uma tradição longa, né? Agora, um exemplo, porque muito pessoal... Por exemplo, hoje eu tenho no Torreão, acho que uns 4 ou 5 alunos do mestrado do Instituto de Artes, né? Acho que hoje no mestrado devia ter 20 ou 22 pessoas, vamos botar em porcentagem, quase 20% do mestrado, que fazem orientação dentro do Instituto de Artes. O que eles querem lá no Torreão? Isso eu fico me perguntando, por que vem aqui? Por que querem isso? O que eu posso dar, não porque eu sou melhor ou sou pior, mas pelo tipo de formato que a instituição não pode dar. Não porque ela é ruim, porque ela é bandida. Não, porque são maneiras de chegar diferente e que, para algumas pessoas, precisa das duas. Precisa das duas. E que deve ter as duas. Mas não, a gente não pode tiranizar uma e endeusar a outra. De maneira nenhuma. Então, eu fico constantemente perguntando o que esse aluno está buscando no Torreão, né? Eu acho que busca uma proximidade, uma escuta, que muitas vezes um não enrijecimento, desvios associativos que a gente pode ter, que na instituição é complicado. Pensa fazer esse negócio do deserto lá no Instituto de Artes, esquece. Por que isso foi feito e como foi feito? Eu disse, eu pago a minha, vocês pagam as de vocês? Eu vou, né? Ninguém me pagou nada. Eu achava que tinha que fazer isso. Claro que paga indiretamente, porque usaram a mensalidade, mas podia não ter inventado isso e a coisa continuada igual. Eu tirei do meu bolso, paguei toda a minha, cada um paga a sua e se vira. Vamos fazer esse negócio, vamos ver o que é, né? Se tu for transferir isso nunca vai dar certo, né? Claro que talvez dê certo com alguns projetos, competências e tal, mas quando a pessoa vai dizer, o quê? 10 pessoas no deserto? O que isso rende em termos de custo-benefício, né? E é o que a gente estava falando ontem, só para encerrar a parte. Eu acho que enquanto em políticas culturais não se entender que em cultura é muito, não há política cultural possível. Em cultura, é muito e vale a pena, né? E 2 não necessariamente é 2 vezes 1. Eu bato de novo nessa ideia, ou seja, instituições oficiais fortes não garantem esse policromatismo que você tanto deseja para o campo da arte, enquanto instituições menores fortes que sejam capazes de proliferar
garantem talvez essa polifonia estética de uma maneira... É disso que eu acho que a gente está falando, percepções diferentes do que seja instituição. Então, ou seja, instituições que se caracterizem menos por uma legislação, que talvez seja o mais próximo de nós, né? Estatuto interno, procedimentos, metodologia bem definida, por instituições mais jurisprudentes, o que aplique mais a ideia de jurisprudência, ou seja, uma abertura para o inesperado, uma ânsia pelo aquilo que foge. Talvez seja instituições fixas se enfraquecem, se deparam com a sua própria finitude através daquilo que foge. Enquanto instituições abertas, se a gente pode chamar de abertas ou menores, talvez tirem a sua energia diretamente daquilo que foge. Talvez se o Torreão perder um pouco essa potência de improvisação, ele perca um pouco aquilo que ele se propõe. Né? Então... Tanto a alternativa quanto a institucional tem a síndrome dos 4 anos. Né? Sim. Eu acho que a Andréia pode falar mais sobre isso. Sim. Eu estava pensando aqui, eu fico pensando, né? Quando você fala nessa questão da afirmação, eu fico pensando que a construção do possível é uma forma de dizer sim. É um sim que se encontra, né? E tinha uma coisa também muito engraçada, tinha uma característica muito engraçada no Alpendre quando a gente começou, que era assim, tudo era gratuito. Tudo era gratuito. Você não pagava absolutamente nada. Mas, no entanto, o argumento de determinados setores da cidade para a ocupação do Alpendre era que não iam ao Alpendre porque o Alpendre era um espaço fechado, né? Então, a gente precisou existir 5 anos, a despeito de todas as torcidas negativas, para que o espaço pudesse ser ocupado, inclusive por um público que normalmente não transitaria por ali. Um público de periferia, um público que não é o público que vocacionalmente habitaria aquele espaço, né, em termos de geografia mesmo. E eu fico pensando que essa condição do dizer o sim, ela me provoca mais um pensamento, Tiago, do que tentar encontrar respostas para essa questão da institucionalização. Eu não sei se é porque hoje eu estou do outro lado, né? Quer dizer, se hoje eu estou pensando como poder público, né? E uma coisa que é urgente na minha cabeça pensar é qual é a possibilidade de uma gestão pública, tá, alimentada pelo que está acontecendo de outro que a gente não determina e que a gente não vai pretender determinar de forma nenhuma, né? Eu acho que esse é um desafio que se impõe. Aí, mesmo não procurando respostas, porque acho que isso é uma coisa que 5 anos de Alpendre também ensinou, que o importante não é ir atrás das respostas, é conseguir fazer outras perguntas de formas mais interessantes, né? Eu fico me perguntando como é que a gente pode alimentar, e aí eu já falo a gente, todos, Banco do Nordeste, pessoa física, todo mundo, como é que a gente pode alimentar as possibilidades de dizer sim? Porque eu acho que isso define por si só qualquer outra construção e qualquer outra rede que vá se estabelecer, né? Se nós não redefinirmos a nossa forma de nos relacionarmos entre nós, com as instituições, com as iniciativas, com o nosso trabalho, com todas as coisas, nada aí vai estar posto de diferente, né? Esse eu acho que é um desafio também que se coloca. Então, se os órgãos públicos, que são esses que deveriam alimentar, com condições de possibilidade hoje nesse mercado maluco, as experiências disso que escapa, com essa figura estranha do poder que consegue ser algo diferente do que um personagem do poder. Talvez a gente tenha que se preocupar numa certa política do virtual, né? De que maneira o poder pode implementar políticas culturais que alimentem aquilo que ele nem vê ainda, que ele não sabe para onde vai, que ele não conhece muito bem a cara, mas que ele está dizendo sim. Isso é difícil, assim, tá? Eu estou
Tô para conhecer alguém, acho que... Acho que talvez o grande lance aí seja o poder dar poder. Em vez de o poder reter poder, o poder transferir poder. Né? Se o poder conseguir aprender a transferir poder e saber que cada vez que ele der mais poder para essas situações, esse negócio pode dar certo. Poder talvez não é mais algo que vai sugar, é algo que vai identificar essas potências e dar poder a essas potências. E empoderar todo mundo aí. Todo mundo fica com poder e o poder fica grande. Assim. Eu acho que tem que tem que transferir isso. O único jeito de terminar essa conversa é não terminar ela e que a gente consiga, de boca a boca, ir esticando essa conversa pelos dias, pelos meses, com outras conversas que passarem por aqui. E é esse o Acaboca. E o Papo 21 termina por aqui. Obrigada por sua audiência e até o nosso próximo encontro.